Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem, queridos? Bom dia para vocês. Fala alto, bom dia. Bom dia. Parece que está todo mundo dormindo. Nós estávamos aqui, eu quase fui pego de surpresa, quase entrei no ar mastigando. Calculei, contei errado o tempo aqui, mas tem que cronometrar, mastigadas e segundos do contagiro aqui. Mas, queridos, nós estamos mais uma vez reunidos para o nosso Café com Deus. E gostoso que o nosso Café com Deus tem café, né? Bom ou não? Isso é bom, Rayane? É? Bom, né? Uhum. Então, a Rayane está ocupada, não pode responder porque ela está comendo. Então, mas, queridos, nós estávamos aqui antes de começar e eu falei que ia comentar algo que o Roberto comentou assim que a gente estivesse no ar, para que você também pudesse ouvir aquilo que nós estamos falando ou pensando. O Roberto falou, olha, poderia ser nossa escola bíblica, poderia ser às 6 da tarde, porque aí a gente já emenda tudo. Seria legal, né? Então, quero dar uma dica para você. Entra lá na nossa página e comenta. Fala assim, olha, eu acho legal, acho bom, seria melhor. Se fosse às 6 da tarde, eu iria, entendeu? Deixa seu comentário lá e a gente estuda sobre isso, tá bom? Claro, queridos, que quem disse que escola bíblica tem que ser dominical,
Quem disse que escola bíblica, se for dominical, tem que ser de manhã? Quem falou isso? Então pode ser qualquer momento. O que a gente precisa é de estudarmos a Bíblia e aprendermos da palavra de Deus. E isso pode ser em qualquer lugar, né? Tanto que nós estamos agora fazendo a nossa escola bíblica, não perdemos nenhum domingo, ou não deixamos de fazê-la em nenhum domingo. Estamos sempre aqui animados, empolgados e não estamos na igreja. Então, escola bíblica não precisa ser no templo, né? Não precisa ser numa classe, tanto que a gente não faz em classe mesmo, né? A gente faz lá no nosso ambiente, social, e não precisa ser no domingo, e não precisa ser de manhã. Mas eu gostaria de aproveitar a provocação do Roberto, provocar você, e gostaria que você, então, nos falasse sobre isso. O que você pensa? O que você acha desse negócio? E nós queremos ouvir você. Vamos orar? Hoje eu não tenho, não recebi nenhum pedido especial de oração, mas essa semana nós oramos pelo Ricardo, pela Thaís, pelo Lucas, pelo pai do Ricardo, né? E ontem não, na sexta-feira, o Ricardo me falou que na segunda já estão tudo bem, estão todos ok, todos fora de risco. Então, na segunda-feira, todos voltam à sua rotina normal e nós queremos agradecer sobre isso. Eu quero publicamente também agradecer, como diz a Márcia, a irmãzinha dela veio aqui em casa ontem, né? E eu quero agradecer a minha cunhadinha, então, já que é a irmãzinha da minha esposa, o fato dela ter vindo aqui ontem e ter nos ajudado na nossa transmissão. E o que nós esperamos que hoje nós tenhamos uma transmissão no nosso culto, na nossa celebração, né? Que seja assim de maneira mais fluida, que tudo esteja a contento. Quero agradecer a Glaucia, a disponibilidade dela de nos servir, né? Nós estávamos orando a Deus e pedindo a Deus, Deus, precisamos de alguém. E a gente nem pensa quem é que Deus tem em mente. Então nós queremos agradecer, celebrar a Jesus por conta disso. Vamos orar, queridos? Senhor Deus, nosso Pai, na Tua presença nós estamos, queremos Te agradecer por esse dia, queremos Te agradecer por essa manhã, queremos Te agradecer pela semana que terminou, queremos agradecer ao Pai pela semana que está se iniciando, Senhor Deus, com um dia tão bonito, um dia tão gostoso, Senhor Deus, esse sol, esse tempo agradável, Senhor Deus, nós queremos Te celebrar, ó Pai, porque este é o dia que o Senhor fez e nos deu, para que nós pudéssemos alegrar nele, para que nós pudéssemos nos regozijar nele, para que pudéssemos servir as pessoas, para que pudéssemos, ó Pai, adorar a Ti, servindo aqueles que o Senhor nos colocou, para que nós pudéssemos estar nos conectando e, dessa forma, Pai, cumprindo o propósito para o qual o Senhor nos chamou, o propósito para o qual nós fomos chamados. Pai, eu quero Te agradecer, porque nessa semana, nesses dias, o Senhor tem nos abençoado de tal maneira, com os recursos que temos levantado para nossa viagem missionária. Queremos Te agradecer, ó Pai, porque na nossa mente, esse ano, nós estaríamos impossibilitados de fazer uma viagem missionária, de podermos sair daqui. Mas, Pai, o Senhor, na Tua graça, o Senhor na Tua bondade, o Senhor no Teu planejamento para a Tua igreja, o Senhor já havia planejado
essa viagem. E até agora o Senhor tem abençoado. Inclusive quando nós não tínhamos condição sequer de transportar aquilo que conseguimos como doações. Senhor Deus, o Senhor providenciou também que o Mauro se dispusesse e nos servisse, cedendo o seu veículo para que pudéssemos fazer essa viagem. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é o Deus missionário. O Senhor, ó Pai, é o Deus quem ama missões. O Senhor ama aquele povo de Apiaí. O Senhor ama o pastor Marcelo Fedorucci. O Senhor ama, Senhor Deus, a tua igreja, seja ela qual for, que tamanho for. Senhor Deus, e o Senhor supre a necessidade dos teus servos segundo a tua vontade. Senhor Deus, e nós te agradecemos, porque nesse tempo o Senhor está usando a nós, Congregação Batista de Leme, a Igreja Batista de Vila Santina, de Limeira, a Igreja Batista do Jardim Aeroporto, e nós queremos te adorar, ó Pai. Nós queremos celebrar ao Senhor por tantas bênçãos que o Senhor tem nos permitido desfrutar, fazendo parte daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. E nós não queremos ficar de fora, Pai. Então nos ajude, nos abençoe, nos dá o desejo de servir ao Senhor cada vez mais e servir com alegria. Pai, nesse momento, Senhor, eu quero te agradecer pela recuperação do Ricardo, pela recuperação, nem recuperação, né, Pai, mas pela forma pelo fato de que nenhum deles foram contaminados e que estão livres dessa doença. Senhor Deus, também quero te agradecer pela presença ontem aqui da Gláucia, da Roberta, que nos ajudaram, nos abençoaram com os talentos que o Senhor deu a ela. E então nós te agradecemos. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Essa semana eu fico assim tentado ficar ligado àquilo que Deus tem falado conosco durante a semana. Geralmente falado comigo, né? Porque aí eu quero então comentar com os irmãos, para que a nossa escola bíblica, e aqui eu vou falar algo, quando eu comecei citando, né, no começo, que não precisa ser escola bíblica dominical, tem que ser escola bíblica, né, mas não necessariamente dominical. Tem um amigo que eu acho que o cara tem umas boas sacadas, que é o pastor Aldo Fortunato. E o Aldo, ele tirou a escola bíblica dominical. Ele tem escola bíblica dinâmica. E eu falei, cara, que legal esse negócio, né? Dinâmica. E uma das coisas da dinâmica a dinâmica, ela pega a energia ali e faz a energia acontecer. E uma das coisas que eu estava pensando é que a dificuldade de seguir uma cartilha, um padrão. Por quê? Porque muitas vezes a cartilha ela não condiz com o tempo que nós vivemos, não condiz com a realidade que nós estamos presenciando. Isso é complicado. Então, pelo menos para mim, tá bom? Eu acho isso. Dentro da nossa proposta de sermos uma igreja com propósito, uma igreja contextualizada, uma igreja que vê as coisas acontecer e tem uma resposta para a sua época, para o povo que está vivendo ali. Então, uma das coisas que eu tenho me preocupado é em ver o que está acontecendo ali no momento. Queridos, e por isso eu quero tratar de um assunto que
seguindo o nosso estudo na carta de Efésios, e a ideia não era nem estudar a carta de Efésios, tá? A ideia era ter uma resposta bíblica para as nossas questões, nossas pendências, as nossas colocações, as nossas dúvidas. E essa semana me ocorreu algo, fruto de uma conversa que eu tive com o Leandro. E o Leandro, ele me questionou da seguinte forma, ele falou: pastor, você acha que quando se instalar o novo normal, as coisas vão ser normais? E eu falei: cara, novo normal já era, novo normal já está acontecendo, e as coisas já não são mais normais. E ele falou: e as pessoas vão voltar para a igreja? Eu falei: cara, não tenho a menor noção. Não consigo entender dessa forma. Na verdade, hoje eu não consigo emitir um valor, não consigo emitir assim um juízo, falar, as pessoas vão voltar, não vão voltar, tais pessoas voltam, tais pessoas não voltam. Não sei. O que eu sei é o seguinte, é que a igreja não deixou de ser igreja. Nós não deixamos de ser igreja de Jesus, não deixamos de atuar como igreja de Jesus. Haja vista essa viagem missionária que nós vamos fazer. Quando surgiu essa ideia dessa viagem? Primeiro, antes de acontecer das igrejas estarem nesse recesso, nesse isolamento social, como instituição, nós havíamos decidido que não participaríamos de uma viagem missionária nesse ano. E aí demos a nossa justificativa, né? Falta de recurso e pensar em outras situações, tá? E todos acataram e chegamos a essa conclusão. E tomamos a decisão. Então comunicamos: olha, não vamos participar. Interessante que começa a crise, começa a pandemia, e isso atinge todo mundo, nos atinge, fechamos a igreja. E interessante que desde o primeiro domingo em que fechamos a igreja, ou a primeira quinta-feira, não lembro, nós não fechamos a igreja, porque nós continuamos ativamente andando aí, capengando, né? Mas fazendo as lives e não sei o quê, e aí fomos crescendo nisso, mas não deixamos de nos reunir para fazer as coisas, e a gente foi andando, e chegamos aqui, e chegamos ao momento em que Deus, então, prepara de uma maneira diferente, né? Não é em caravana, não é em nada, mas missões, agora 3 igrejas indo fazer missões, porque quando um missionário vai no campo, é a igreja de Jesus que vai acompanhando ele. Então, aquelas pessoas que doaram, quem fez sua doação, e cada um do seu jeito, né, querido? Porque muitas vezes nós pensamos, tá bom, a doação é só cesta básica, a doação é o cobertor, a doação é isso. Querido, mas o veículo, o transporte, disponibilidade de pessoas para irem, tudo isso é doação. Inclusive a fábrica de cobertores, que nos deu desconto, depois deu desconto de mais R$1 em cada um. Isso também é doação. Tudo isso são doações. Mas essas coisas têm acontecido essa semana. E nessa conversa com o Leandro, a gente pensamos numa outra questão. Porque nós vínhamos, até antes da crise, nós tínhamos um modelo de igreja que ele favorecia algumas coisas. Por exemplo, o que ele favorecia? A pessoa, ele é membro da igreja. E ele tinha assim, alguns ambientes que ele poderia participar. Então, ele no comércio, ele é se ele trabalha numa empresa, numa indústria, lá ele tem um outro comportamento, na escola ele é e aí, então ele compartimentalizava, ou compartimentaliza a vida dele. Mas aí ele tem a vida cristã. E aí na igreja, então, ele põe uma roupa, ele pega uma Bíblia,
aí ele, né, se traveste, né, se torna um travesti, né, e aí travesti, não travesti homossexual, um travesti porque é travestido, ele não é aquilo. Mas aí ele vai para a igreja, e lá na igreja, e quando eu estou falando igreja, ele não vai para a comunhão, ele vai para um templo. E lá no templo, então, aí ele obedece aquele ritual. Ele tem hora para entrar, ele tem hora para sair, ele tem hora para levantar, ele tem o jeito de orar, e não sei o que, não sei o que. A grande questão é o seguinte, agora, nessa pandemia, que não tem o templo, não tem o ritual, não tem a hora de levantar, não tem a hora de sentar, não tem o modelo de música para cantar, não tem o hora que eu chego lá. Como que fica agora? Quem precisa desses ícones para poder se dizer, para dizer, se proclamar, para evidenciar o seu cristianismo? Vocês já pararam para pensar nisso? Isso foi legal. Essa semana eu tinha pensado algumas coisas, mas é legal quando duas cabeças começam a pensar, né? E foi chique, porque na quinta-feira a live terminou, era 8h30, e nós ficamos tendo esse papo até 00:30. Quando eu falei, Leandro, deixa eu dormir que eu tô cansado, né? Então foi um papo muito cabeça, muito legal, e isso me fez pensar algumas coisas. Porque quando nós voltamos para a palavra de Deus, querido, e agora eu quero tratar de Efésios, capítulo 5, pelo menos nos primeiros versículos, mas antes disso eu quero pegar o que Paulo termina falando no capítulo 4. Ele termina o capítulo 4, a partir do verso 25 da carta de Efésios, o Paulo fala assim, olha, por isso, né, é óbvio que ele vem falando, toda vez que a gente pensa, entende, aparece ali um texto, então a gente está pegando o texto, né, fora daquilo que Paulo está falando, porque Paulo está escrevendo uma carta. Então qual é o assunto que o Paulo está levando àquela igreja? É o assunto da carta, não é um assunto isolado. Hoje, nós estamos aqui 20 séculos depois, a gente está pegando só esse ponto da carta do Paulo. Mas Paulo está falando, olha, eu rogo para vocês, no capítulo todo, né? 4, ele fala, olha, eu rogo para vocês, eu sou prisioneiro do Senhor, eu rogo para vocês que vocês andem de um modo digno da vocação de vocês. Primeiro Paulo, ele começa falando lá no capítulo 1, nós falamos semana passada, no capítulo 2 ele fala assim, olha, nós, outrora, quando não éramos salvos por Jesus, quando não fomos alcançados por Jesus, quando Jesus não nos tirou do reino das trevas, nós andávamos segundo a orientação do diabo. Essa é uma coisa, isso ele fala, todos nós andávamos desse jeito. E o andar nós éramos controlados, nós éramos impulsionados, nós éramos motivados a fazer aquilo que o diabo faz. E o nosso diretor, o nosso gerente operacional era o diabo. Então, no capítulo 4, ele fala assim, olha, agora eu sou o prisioneiro do Senhor. E agora, então, no capítulo 2, capítulo 3, ele fala que pela graça nós somos salvos por meio da fé, isso não vem de nós, isso é dom de Deus, e agora Cristo nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, e agora nós estamos com Cristo, e agora nós somos salvos por Jesus, e agora nós somos salvos para praticar as boas obras que Deus preparou para que nós andássemos nela desde antes da fundação do mundo. E agora Paulo fala assim, então agora que vocês estão nessa situação, mudaram de status, vocês foram transportados do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz, eu rogo, ou seja, eu oro, eu clamo, eu peço, pelo amor de Deus, ande de um modo digno da vocação que vocês foram chamados. Ou seja, nós fomos chamados do reino das trevas para o reino da luz, para vivermos na prática, para andarmos na prática de boas obras, as boas obras que Deus preparou para que nós andássemos nelas.
Paulo falou, eu rogo em nome de Jesus que vocês andem desse jeito. Desse jeito, não é mais do jeito que vocês querem, não é mais de aparência, não é mais no domingo, não é mais no templo, né? Como Ed René Kivitz diz, não é mais aquele paradigma, aquele antigo paradigma do domingo, culto, clero e templo. Acabou. Olha que interessante, o Ed René Kivitz falou isso em 1980 e alguma coisa. Era um livro que ele escreveu, A Quebra de Paradigmas. E o cara foi chamado de universalista, não sei o quê. Quase chamaram o homem de satanista. Herético, essa chama até hoje. Né? Mas naquela época ele foi pichado de um monte de coisa. Então era... né, quando vocês entrarem na... É que agora a universidade já está tudo... né, liberado, mas quando a gente estudava, né, mais recente, então tinha uns livros proibidos, sabe? Vou contar um segredo para você, tinha uns livros proibidos. Então, da minha época, a época da Márcia, tinha um livro chamado assim, Cristiane F., 13 anos, drogada e prostituída. Você não podia ler aquele livro. Então, quando você acessava aquele livro assim, aí o cara falava assim, em segredo, você não sabe o que eu tô lendo, cara. O que você... Cristiane F., nem falava o resto. Oi? Dava até adrenalina, né? E aí o cara... Era o tráfico, né? Aí tinha um outro livro também, até esqueci o nome do cara lá, que ele... Marcelo Rubens Paiva, que cara, ele era estudante de engenharia na Unicamp, e aí fumava muita maconha. Aí eles foram fazer um negócio, ele pulou de cima de um negócio lá, caiu de cabeça numa pedra. Não, foi numa pedra, numa cachoeira. E aí ele caiu, esmagou a quinta cervical, ele ficou aleijado, não sei o quê. Ele escreveu um livro. Cara do céu! Segundo cara que estudava segundo colegial, né? Hoje vocês chamam, sei lá como vocês chamam aí, mas que estudava no segundo grau, cara, você pegava aquele livro assim, você falava, cara, eu tô lendo, entendeu? Aí depois que eu cresci, assim, fiquei adulto, livro mais babaca do caramba, uma história do maconheiro que fumou muito e pulou de cabeça e se ferrou, entendeu? O que tem de graça nisso? Não tem nada, né? Mas, cara, era aquela coisa, assim. Então, o Paulo tá falando assim, cara, essa nossa, isso aqui não é uma sociedade secreta. Não é uma sociedade, não é aquele negócio assim, ai cara, Paulo fala assim, não, olha, agora que vocês foram chamados, ande do jeito que vocês foram chamados. E como que é esse andar, segundo o chamado? Então, né, estava dizendo, segundo esse livro, como o Ed René diz, cara, os paradigmas têm que ser quebrados. Quem falou que tem que ser domingo? Se Deus deu 7 dias, tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado ainda para fazer um monte de coisa. Ou seja, tem mais. Quem falou que é só domingo? Se Deus deu segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, então tem que ser todos os dias, não só domingo. Olha que legal. Muda o paradigma? Mudou o paradigma. Quem falou que tem que ter o clero? O que é o clero? É a elite sacerdotal ou eclesiástica. No nosso caso, o pastor. Quem falou que tem que ser pastor? Quem falou que tem que ser pastor para orar no hospital? Quem falou que tem que ser pastor que tem que dirigir o culto? Quem falou que tem que ser pastor para pregar? Quem falou que tem que ser pastor para ministrar ceia? Quem falou isso? A Bíblia diz que todos os crentes têm o sacerdócio universal. Todo o crente chamado por Jesus, ele tem condições e habilitação, porque ele foi chamado para isso. Para abençoar, para servir. Muda o paradigma? Muda o paradigma. Quem falou que tem que ser no templo? Porque Jesus falou assim, eu não sou Deus que mora em templo feito de pedra construído por mãos humanas. Eu sou espírito e moro em gente.
Eu moro em pessoas. Vocês é que são templos espirituais. Não é aquele monte de tijolo. Aquele monte de tijolo é um monte de tijolo. Aí empilhado um em cima do outro virou uma construção. Mas eu não moro lá. Então Deus hoje está onde? Deus está lá. Nós fomos embora, ontem trancamos, Deus fica aí, amanhã a gente volta. Tá bom? Ó, e não bagunça muito não, tá bom? Não derruba, não... E ó, e se vê que vai dar um raio, tira as coisas da tomada. E fica com Deus. Então, não funciona dessa forma. Querido, Deus não habita lá. Deus habita em nós. Então, Deus está aqui, porque Cristo está em nós. Então, isso quebra outro paradigma. Então, nós vemos isso, então Paulo fala assim, olha, então quebrou os paradigmas, agora você anda do jeito que você foi chamado. Quantos dias? Todos os dias. Em que lugar? Em todos os lugares. Em que circunstâncias da vida? Em todos. E ele fala, então, como que você vai fazer isso? Olha, você vai andar, como que foi chamado para quê? Anda com humildade, anda em mansidão. E é muito interessante a questão da mansidão, porque quando a Bíblia diz assim, Jesus falou assim, olha, venha e aprendam de mim que eu vou ensinar vocês a serem mansos. Quando a gente pensa em mansidão, geralmente a gente tem um conceito equivocado. Até porque na nossa sociedade, apelidou uns caras de manso aí, você ri, né? Mas é verdade. Apelidaram uns caras de manso de uma forma pejorativa. Porque diz que aqueles caras são mansos, por quê? Porque eles não têm coragem de fazer o que deveria ser feito, segundo a percepção deles, né? E aí, então, quando a Bíblia fala assim, ó, vinde a mim, Jesus faz um convite, Jesus fala, ó, vinde a mim, eu vou ensinar vocês a serem mansos. Aí ele falou, epa, ó que associação errônea que nós fazemos. É errônea. O que Jesus fala assim, olha, vinde para mim que eu vou ensinar vocês a ser manso. E depois a Bíblia fala de um outro personagem e fala assim, olha, aquele cara lá, ele foi manso, que é o Moisés. Aí você fala assim, Moisés era manso, mansíssimo, matou o egípcio, deu cacetada na pedra, falou para Deus, Deus, que negócio é esse? Se o Senhor não for conosco, eu não saio daqui. Isso porque é manso, imagina se não fosse. Imagina, isso porque é manso, imagina se ele não fosse. Então o que é manso? Manso é ser tonto? Manso é ser trouxa? Manso é não se impor? Manso é não reclamar seus direitos? Manso é não questionar? Não. Quando eu faço, eu não questiono, eu não me imponho, não sei o quê, isso é ser alienado, não é ser manso. Né? Aquele sujeito lá que os caras chamam de manso, não é manso, ele não sei, mas não é manso. Né? Agora, o manso, querido, é uma pessoa que ele sabe enxergar, ele faz uma leitura social, ele sabe o que está certo, ele sabe o que está errado, ele sabe se impor, ele sabe reivindicar seus direitos, ele sabe falar sim na hora que precisa de sim, ele sabe falar não na hora do não, ele sabe ouvir não, ele sabe, só que ele faz isso tudo de maneira equilibrada. Entrega isso na mão de Deus. Então a Bíblia diz assim, olha, andem em mansidão, andem em toda a humildade e toda a mansidão. Ou seja, não vai sair aí lutando, brigando, tacando fogo, quebrando. Não. Faz as coisas do jeito que é para fazer. Né? Convoca a reunião, fala, protesta, mas faça de maneira sábia, de maneira equilibrada, de maneira que você não vai... É óbvio que todo protesto, né, toda vez que você se impõe, você causa um desconforto, mas você não precisa gerar aquele pandemônio. Tá bom? É isso, então, que Paulo fala. Anda com toda humildade, anda em mansidão, anda com longanimidade. O que é longanimidade?
Não sabe o que é? Ó, uma pessoa longânimo, ó, longo, né? Ânimo longo. Ânimo, ele vem, né, da palavra, ou a palavra, né, assim, predisposição, determinação, a disposição, vem ali do ânimo. Ânimo é alma, tá? A minha alma, minha ânima. Então, quando eu me inflamo assim, eu dou aqueles... Assim, o que é isso? É a minha alma que ficou inflamada. E aí a minha alma reage a esse negócio de maneira, né, empolgada, assim. Então, então geralmente você já viu aquele cara que fala assim: eu tenho pavio curto. Já viu esse? Você conhece alguém assim, Melissa? Conhece? Isso. Você conhece alguém assim? Não conhece. Não conhece, né? Então, ninguém conhece. Não. Né? E ninguém é também. Aquela coisa assim, encostou, pá, explodiu, né? Então, essa pessoa que encostou, explodiu, é a pessoa que tem um ânimo curto. Ou seja, a alma dela tá pronta para, né? Para arrebentar. Paulo fala assim, olha, ande com longanimidade, tenha um pavio comprido, bem comprido, porque aí vai queimando, dá tempo de acabar, dá tempo de cortar o pavio, entendeu? Então tenha essa alma que demora para ficar irada, que demora para reagir de maneira impulsiva. Não é que a alma não é para reagir, tá bom? Não é que não é para se irar, não é que não é para... Tem alguns que falam assim, olha, crente não pode ficar irado. Isso é mentira. Jesus não falou que crente não pode ficar irado. Jesus falou que é para não pecar na hora que estiver irado. Irai-vos, mas não pequeis. Tá bom? Porque geralmente a gente peca e ira e peca, sei lá, ou já fica irando e pecando tudo junto já. E a gente vai num pacotão. Jesus falou, não, ira, mas não peca. Entendeu? Então, o Paulo fala assim, ó, ânimo longo. Essa alma comprida. Suportem uns aos outros. E o interessante é que esse suportar uns aos outros aqui tem dois aspectos, né? Um aspecto é você tolerar na sua companhia gente chata. Sabe aquela pessoa chata? Né? O que a gente faz com gente chata? Ou dá vontade de fazer com gente chata? Mandar para aquele lugar. Hã? Matar. Olha só. Um manda embora. Ó, vai passear. Aí o outro você mata. Né? E o outro você mata. Mas aí, o suportar tem o aspecto do você tolera essa pessoa. Né? É bem complicado, eu confesso. Tem gente que é complicadíssimo, mas você tolera. Mas aqui no texto, o Paulo é mais profundo. No texto aqui, o suportar é você servir de suporte para que o outro fique em cima de você. E aí é complicado, porque tem uns que são gordinhos, tem uns que são, né? É complicado, né? E Paulo fala assim, ó, suportem uns aos outros. E ele fala que a base desse suporte é o amor. Suporte uns aos outros em amor. E aí então Paulo, ele chuta o pau da barraca, né? Porque ao invés de facilitar, ele só piora os negócios. Porque começa aqui a andar a ser humilde, aí o suportar uns aos outros, interessante que o suportar uns aos outros está no meio, tá bom? Porque a coisa vai piorar mais. Porque ele fala assim, ó, esforcem-se diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Querido, olha só. Alguns dizem assim, ó, quando tudo voltar ao normal, a gente vai voltar para a igreja. Rodou. Paulo está falando, queridão, esforça-se para não perder a unidade. Esforça-se para
preservar esse negócio. Esse vínculo que a gente tem não pode acabar. Esse negócio de quando voltar ao normal a gente volta, esquece. Isso parece ser bonito, parece ser legal, né? Do tipo assim, ó, conta comigo, viu? Quando voltar, a gente tá junto. A única pessoa que está celebrando isso aqui é o diabo. Porque, bobão, nunca mais. Acabou. Acabou. Porque se eu não preservar, como que eu vou me esforçar diligentemente para preservar isso? Cara, eu vou desrespeitar a lei, eu vou ligar, eu vou fazer de tudo para criar ambientes para a gente estar junto. Eu vou mandar mensagem, eu vou responder mensagem, eu vou entrar nas mídias sociais, eu vou fazer de alguma coisa para estar perto, para estar junto. Então esse negócio, pessoas que desde que começou isolamento social, o cara entrou na sua caixinha e tá lá até hoje, queridão, sabe o que vai acontecer? O mundo vai mudar, vai continuar andando e o cara vai ficar na caixinha achando que o mundo tá lá ainda na caixinha. Sabe aquela história de guerra? Que o cara tá lá, tem um filme muito legal, você pode assistir, chama Capitão Corelli. O cara, ele vai lá para uma ilha da Grécia. E ele é italiano, é um comandante italiano, e eles vão para a Grécia. E quando chega lá na Grécia, eles não tem por que lutar. Só tinha mulher, os homens tinham ido para a guerra, tinha morrido tudo, e só tinha mulher. E aí o Capitão Corelli fica ali, eles estão ali na guerra, aí eles tocam violino, e tocam música clássica, e não sei o quê, e namoram as mulheres, e não sei o quê, e fica, e tá. Só que eles perderam comunicação com o mundo. Não tinha mais comunicação, não tinha nada. E a guerra acabou. E os caras estão vivendo ali, esperando a guerra acabar. E a guerra já tinha acabado fazia tempo. Já era outra cultura. O mundo já tinha... O novo mundo já estava acontecendo. E os caras estavam ali esperando a guerra acabar. É o que vai acontecer, queridos. Por isso que, se eu esperar o momento ideal, esse momento ideal é agora. O momento ideal para nós vivermos o cristianismo é o momento que Deus nos deu. E Deus nos deu esse momento de pandemia. Deus não está nos dando outro momento. Deus está dando esse. Então a gente desfruta desse. De que forma? Com a capacidade que Deus nos deu. Fazendo o quê? Esforçando-nos diligentemente para preservarmos a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esse é o momento mais lindo que nós estamos vivendo. Por quê? Porque nós estamos vivendo nesse momento. E a gente precisa curtir isso. Por que ele fala? Porque há somente um corpo e um espírito. E como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E depois então ele fala assim, verso 25 ainda do 4, ele vai falar assim, olha, por isso, é óbvio que ele vai falar outras coisas, né? Mas ele vai falar assim, por isso, porque nós somos chamados por Deus, porque é para nós preservarmos, nos esforçarmos em preservar a unidade do Espírito. Ele fala, como que a gente vai fazer isso? Como que a gente consegue fazer isso? Ele fala, primeiro, deixe toda a mentira. Sabe aquele negócio de domingo eu sou crente lá na minha igreja? Domingo eu visto a minha roupa, a minha estola sacerdotal e me posiciono lá com a minha Bíblia de metro e de letrona gigantona, assim, que dá para todo mundo ver, parece um outdoor. Paulo fala, cara, para.
A beleza de Cristo, querido, tem que ser vista na minha vida, não é na minha indumentária, não é no meu aparelhamento que eu levo para a igreja. Essa semana uma pessoa falou assim para mim, pastor, eu quero te falar uma coisa. Eu tenho trabalhado com uma pessoa. E foi interessante que a pessoa falou assim, olha, eu tenho muito respeito por você. Foi lá no meu serviço me falar isso. Eu tenho respeito por você. O seu posicionamento e tal. Ele falou assim, mas eu vim falar para você, devido ao respeito que eu tenho por você, que eu tenho trabalhado com uma outra pessoa. Só que essa pessoa com quem eu estou trabalhando, não dá. A pessoa fala muito de Deus, vive dizendo que está esperando em Deus, vive dizendo que Deus vai abençoar, que Deus vai honrar, que Deus isso, que Deus é aquilo. Ele falou, só que eu descobri que essa pessoa é um encostado. Porque se Deus fizer alguma coisa, ele não vai perceber, porque não levanta para fazer nada. Só que é alguém que está lá na igreja, aos domingos vai na igreja, carrega a Bíblia e não sei o quê. Só que a leitura que a pessoa está fazendo de Jesus na vida dessa pessoa desfala o que essa pessoa está fazendo. Querido, essa semana nós falamos que uma outra questão, né? Para emendar no que nós falamos nessa semana, na quinta-feira. Aquela pessoa, pastor, ore por mim, ore não sei o quê, para Deus me abençoar, para não sei o quê, não sei o quê. Querido, no novo modelo de vida de Jesus, não tem mais esse negócio de ora por mim para Deus me abençoar. Não, eu oro por você para você fazer aquilo que Jesus quer que você faça. Jesus não quer mais te abençoar, você já foi abençoado, agora você tem que abençoar os outros. Nós fomos chamados para isso. O crente diz, ora para mim para Deus me abençoar. Querido, não que nós não precisamos da bênção de Deus, é claro que nós precisamos da bênção de Deus. Mas nós precisamos dar aos outros a bênção que Deus já nos deu para nós distribuirmos. É isso que nós precisamos. É esse o modelo de cristianismo que nós precisamos fazer. Então Paulo vai falar assim, então deixa toda mentira, porque é mentira esse cristianismo fraudulento que é cristianismo só no dia do culto, no templo, no domingo, diante de um sacerdote. Esse paradigma precisa acabar, porque biblicamente a Bíblia já destruiu esse negócio. Então, deixa a mentira, fale a verdade com cada um com o seu próximo. Ontem nós discutimos lá na juventude, na igreja, e qual era a questão? Aquele crente do Deus sabe. Ora por mim, Deus sabe. Ora por mim, mas Deus sabe o motivo. Tá tudo bem. A vida tá um lixo. Tá capenga. Ora por mim, tá tudo bem. Aí Deus sabe. Paulo fala assim, queridão, fale a verdade com o seu próximo. Se não tá bem, fala que não tá bem. Se você tá lutando contra um pecado oculto, um pecado seu, fala para alguém, fala, olha, eu estou lutando contra um pecado. Eu estou lutando contra o adultério, eu estou lutando contra o homossexualismo, eu estou lutando contra a depressão, eu estou lutando contra a avareza, eu estou lutando contra a mentira. A Bíblia está dizendo aqui para eu deixar a mentira, mas eu sou um mentiroso. Fale a verdade. Olha aqui que legal. Porque nós somos membros um do outro. Quando eu sou um crente mentiroso, o que eu estou fazendo é contaminando todo o corpo de Cristo. A pessoa que fica lá no ambiente de trabalho, a pessoa fala assim, é um crente, mas é um encostado. Ele está contaminando toda a reputação e todo o testemunho de todos os crentes, que vai olhar para todos os crentes a partir daquele crente que ele conhece e convive. Crente safado, querido, arrebenta com o testemunho da igreja. Então,
Paulo vai dizer assim: irai-vos. Paulo não está falando assim, olha, não ire. Não tem um mandamento bíblico dizendo assim, ó, não pode ficar irado, hein? Não existe. Paulo fala assim, irai-vos. Só não pequem. Pode ficar irado, sim. Até porque, querido, se a gente não ficar irado, como que a gente pratica a justiça? Se eu ver tudo com essa carona de bobo, Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe e eu fico indignado. Eu tenho que ficar indignado. Eu tenho que ficar indignado com a pobreza. Eu tenho que ficar indignado com a usurpação de poder. Eu tenho que ficar indignado com aquela mãe que faz um monte de filho, depois ela não se sustenta, e depois ela fica batendo na moleque na fila do banco, dá chacoalhão na molecada, parecendo umas trogloditas. De chutar dentro do banco. Cara, eu tenho que olhar um negócio desse e falar, ô, Mucreia. Né? A gente não fala isso, infelizmente, mas tem que dar um chega pra lá. Agora a gente fala assim, Deus está vendo, Deus sabe, Deus tem misericórdia dessa criança. Deus fala que tem misericórdia dessa criança, vai lá dar um cola-brinco nessa, entendeu? Então eu tenho que ficar irado. Aí eu falo assim, irado, o que eu não posso? É pecar. Então, como que nessa situação eu poderia ficar irado e não pecar? Eu posso ir lá e falar, ó, senhora, a senhora pode me respeitar, porque... né? A senhora batendo no seu filho, a senhora está me desagradando, está me desrespeitando, porque eu não sou obrigado a ver essa violência. Um outro elemento que eu posso expressar a minha ira sem pecar, eu posso ligar para a polícia. Ó, senhor, estou vendo aqui participando numa cena de violência contra criança. O estatuto da criança, o estatuto do adolescente, eu posso acionar o conselho tutelar. Querido, eu posso e devo fazer alguma coisa. Eu não posso ver as coisas e ficar calado. Agora, eu não posso pecar. Eu não posso pegar ela e, assim que dá vontade, não posso lá dar umas muquetas, né? Eu não posso. Isso é pecado. Então a Bíblia fala assim, ó, irai-vos, mas não, muqueta é soco, né? Então, eu não posso, cara, minhas gírias estão complicadas. Então, por quê? Porque se eu irar e pecar, e aí eu vou dormir irado, não resolvo aquilo lá, eu estou dando lugar para o diabo. E aí Paulo fala mudança de vida, querido. Sabe aquele negócio assim, olha, a pessoa fala assim, eu estou salvo por Jesus, eu entreguei minha vida para Jesus, eu sou crente, eu não sei o quê, mas continua na vida igualzinha. Continua um vagabundo, continua encostado, continua sendo sustentado pelo pai e pela mãe, continua mulherengo, continua mentiroso, continua falando mal da vida dos outros, continua sendo um mau funcionário, continua tudo igual. Paulo fala, queridão, muda de vida, mudou. Quem furtava, não furta mais. Agora, trabalha. Faz as coisas com a sua própria mão. Faça o que é bom. Aprenda a economizar. Para você ter para você, mas também para fazer doações, para acudir o necessitado. E o linguajar? Paulo fala, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é palavra torpe? Às vezes a gente pensa que palavra torpe é palavrão, né? Pode ser também. Paulo vai falar disso mais adiante. Mas aqui, o palavra torpe, por depois ele vai falar assim, ó, não saia torpe, mas saia para edificação. Então a palavra torpe aqui é palavra que parece marreta, parece dinamite. Dinamite constrói o quê? Dinamite só destrói. E marreta constrói o quê?
Pega uma marreta de 15 quilos e vamos bater nessa mesa aqui. O que nós vamos construir? Vamos construir migalhas. Só destrói. Palavras torpe, querido, é palavra que destrói, palavra que derruba, palavra que quebra, palavra que desmotiva, palavra que joga no chão, palavra que arrasa. Paulo fala, não saia da vossa boca nenhuma palavra. Então, uma palavra torpe que pode acontecer, seu burro. Um simples burro é uma palavra torpe. Por isso que Jesus falou assim, olha, é réu de morte, é passivo do inferno quem chama o seu irmão de tonto. Cara, quem aqui já chamou alguém de tonto? Seu tonto. Né? Imagina isso aí, querido, o mal que faz na cabeça de uma pessoa. Imagina uma pessoa que cresce ouvindo, principalmente aquele que cresceu na casa dele ouvindo seu tonto, seu burro, seu imbecil, seu isso o quê, seu não sei o quê. E imagina essa pessoa cresce ouvindo isso, e depois ele ouvindo isso, e aí depois essa pessoa começa a ter atitudes de tonto, de burro, de imbecil, porque ele cresceu ouvindo que ele era isso. Ou seja, essa palavra só diminuiu, só quebrou, só arrebentou. Paulo fala ao contrário disso, use palavra unicamente, palavras para a boa edificação conforme a necessidade. E assim, transmita graça aos que ouvem. Como que você transmite graça? Falando, cara, que bom, cara, parabéns pelo que você fez. Cara, você é alguém, puxa, olha, conto com você. Ou isso transmite graça ou que transmite graça? Seu palhaço, seu trouxa, mesmo corongo mesmo, hein? O que transmite graça? Paulo fala assim, olha, fale conforme a necessidade, você não precisa ficar jogando elogio, não precisa ficar sendo demagogo o tempo todo. Não, olha, na hora de motivar, motiva. Repreenda também. Exorte também. Mas de maneira que a pessoa vai ser edificada. E quem ouvir vai receber graça. Paulo fala, queridos, tome cuidado com uma coisa. Quantos aqui está vendo o Espírito Santo? Quem de vocês está vendo o Espírito Santo? Vocês não se prepararam para vir para cá? Não estão numa reunião espiritual? E vocês não estão vendo o Espírito Santo? Certeza? Então. Você está vendo, Rayane, o Espírito Santo? Não? Está vendo, Carol? Espírito Santo? Não? Olha direito. Olha direito. Está vendo ou não? Está vendo? Não, ele está aqui. Quem falou? Quem falou? A palavra de Deus falou, né? Ele está aqui. Querido, eu também não estou vendo. Eu não estou vendo, não. Eu sei que ele está aqui. Eu sei que ele está falando. Mas eu não estou... ele está aí na cadeira vazia. Então, mas o Espírito Santo está aqui. Ele está em nós. Então, o Paulo vai falar assim, olha, queridos, o Espírito Santo de Deus, ele é Deus. E como Deus, ele tem características. Como Deus, ele se alegra. Como Deus, ele se entristece. Como Deus, ele fica irado. Como Deus, ele dá amor. Como Deus, ele é gracioso. Como Deus, ele é Deus. Então, se o Espírito Santo de Deus está aqui, se o Espírito Santo de Deus mora em nós, larga a mão de ser mentiroso e andar de aparência e andar de fantasia para não entristecer o Espírito Santo de Deus. Querido, muitas vezes nós agimos de uma forma que nós esquecemos disso e nós queremos fantasiar alguma reação, alguns trejeitos cristãos. E nós esquecemos que o Espírito Santo de Deus que habita em nós fala
Caramba, de novo, meu. Pô, mas não vai aprender. Ele fala, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, queridos, para não entristecer o Espírito Santo de Deus, para não andar em mentira, para sermos crentes de verdade, ele fala, longe de vós toda amargura, longe de vós toda cólera, longe de vós a ira, longe de vós a gritaria, longe de vós a blasfêmias, e longe de vós todo tipo de malícia. Até quando você está assistindo 13 Razões e o pastor pergunta como que é que a menina gritou, entendeu? Longe de vós todo tipo de malícia. É que eu não ia deixar essa de graça, né? Entendeu? Longe de vós todo tipo de malícia. Antes, ao invés de ser malicioso, seja cada um de vós benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, mas perdoa uns aos outros do jeito que Cristo perdoou vocês. E por último, agora capítulo 5. Eu vou parar aqui. Sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai. Lembra de novo? Outrora nós andávamos, então agora andai em amor. Ou seja, que o amor não seja um ato isolado na sua vida, de vez em quando você vai amar. Não, você vai andar, é uma prática. A sua vida agora vai ser em amor. Tudo que você fizer são atos de amor. É para andar em amor. Como também Cristo. E tem um modelo. Não é o amor segundo você. Não é o amor segundo o que você entende. Não é o amor do jeito que você gosta. É o amor segundo Cristo instituiu. E como que Cristo instituiu o amor? Ele se entregou a si mesmo como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Quando a gente se reúne no estilo do CR, nós nos apresentamos, dizemos, olha, oi, eu sou Paulo e eu sou um filho amado de Deus. Queridos, se eu sou Paulo, um filho amado de Deus, Paulo fala então, portanto, Paulo, filho amado de Deus, como filho amado de Deus, imite Deus em tudo. Imite Deus na sua ira contra o pecado, imite a Deus na sua ira contra a injustiça, imite Deus em denunciar as mazelas, imite Deus em ser santo, imite a Deus em ter uma vida reta, imite a Deus em ser sincero, imite a Deus em amor. Vivam em amor. Não é vivam com, é vivam em amor. Siga o exemplo do Cristo, não é o exemplo da Globolixo, não é o exemplo do fulano de tal, não é o exemplo do youtuber não sei o que lá que parece descolado. Rapaz, essa semana eu tava ouvindo o cara lá, o youtuber aí que a turma fala, como que é o nome do cara mesmo? Felipe Neto. Rapaz, escutei 15 minutos dele. Não aguentei. Babaca demais. Tonto. Pensa no cara imbecil. O cara que não consegue... tô falando isso mesmo. Pensa no cara imbecil. E o crente que dá ouvido para Felipe Neto respira. Irai-vos, mas não pequeis. Né? O Felipe Neto, ele estava conversando com o pastor Feliciano... Eu ia falar Feliciano Amaral. Como que é o nome do cara lá? Marco Feliciano. Não é Feliciano Amaral, não. Marco Feliciano. E o Marco Feliciano lendo a Constituição. O Marco Feliciano lendo, falando assim, olha, como pastor eu penso assim, como legislador
A lei está aqui, a Constituição está aqui. E o mané do Felipe, não sei o que, o cara, aí o pastor falava assim, ô Felipe, mas o que você está falando, nós temos que rasgar a Constituição, a Carta Magna. Não, mas... Falei, para. Aí a Márcia falou assim, mas o que você está escutando esse cara aí? Não dá, querido. Agora, como tem crente que despreza a palavra de Deus, despreza aquilo que é santo, justo, reto, puro, de boa fama, para ficar horas e horas e horas e horas e horas escutando um babaca? Para dizer que está descolado, e antenado e conectado. Querido, nós precisamos rever aquilo que nós estamos dizendo, e o nosso exemplo a ser seguido chama Jesus, o Cristo de Deus. E o exemplo que ele nos deu é que ele nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício, de aroma agradável a Deus. Então, por isso, queridos, porque nós somos filhos amados de Deus, porque nós devemos imitar a Deus, porque nós devemos fazer tudo aquilo que Deus faria, porque nós devemos viver em amor, porque Jesus é o nosso exemplo e porque nós devemos seguir o exemplo do Cristo, então que não haja entre nós nenhuma imoralidade sexual, que não haja em nós impureza, que não haja em nós ganância. Esses pecados não podem ter lugar no meio do povo santo de Deus. Histórias obscenas, conversas tolas, piadas vulgares não são para o povo santo, chamado, eleito, escolhido, salvo, resgatado por Jesus, para a honra e glória de Deus. Conversinha de, você está pegando quem? Você está ficando com quem? Você saiu com quem? Fulano, não é para o povo santo de Deus. Piadinha da irmãzinha, do irmãozinho, do não sei o quê, não é para nós, não é para o crente. Não é para o jovem crente, não é para o adolescente crente, não é para o adulto crente, não é para o velho crente. Felipe Neto não é para o crente. Sejam agradecidos a Deus. A Bíblia não está dizendo aqui seja pidões para Deus. Fica igual passarinho, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar e falando, Deus, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Não, é Deus, obrigado, 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 obrigado. E compartilha, e reparta, e divida, e distribua com generosidade. É isso que o crente faz. É assim que nós imitamos a Jesus. E podem estar certos. Filipenses 5, verso 5, e eu vou acabar aqui. Podem estar certos de que nenhum imoral, nenhum impuro, nenhum ganancioso, porque o ganancioso é um idólatra, é o que está escrito aqui, herdará o reino de Cristo e de Deus. E verso 7 diz, se você convive no meio de pessoas que se dizem cristãs, mas que agem assim, não participe de nada do que essas pessoas fazem. Se diz crente e age como um não crente, cai fora desse tipo de gente, porque não serve para ser sua companhia. Que Deus nos abençoe, queridos. Às vezes tem gente que fala assim, eu vou lá porque lá tem um profeta. Querido, eu sou um profeta de Deus. Porque o profeta fala aquilo que Deus manda a gente falar. E o que eu estou falando para você, querido, não são palavras minhas. Eu não citei uma palavra minha. São palavras de Deus. É palavra de Jesus.
É a palavra que o Espírito Santo de Deus quer falar para o seu coração. E que o Deus de toda graça, de toda glória, fale conosco. Só a última, né? Eu recebi um post de um grupo de pastores e nesse post eles diziam assim: olha, quando a pandemia voltar e você voltar para a sua igreja e o povo voltar e você estiver no seu púlpito, pregue a palavra. Querido, aqui é meu púlpito. Você é o povo de Deus. Essa é a palavra de Deus. E o que eu falei, que o Espírito Santo de Deus possa penetrar na sua mente e convencer você do pecado, da justiça e do juízo, que você possa se humilhar debaixo da poderosa e potente mão de Deus e falar sim para Jesus. E é exemplo do filme que nós vemos no começo, o mesmo filme da semana passada, que você possa morrer para você mesmo, para que Cristo viva em você. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua igreja, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós expusemos a Tua palavra. Não sabemos do alcance que isso vai ter. Não sabemos de onde vai chegar. Não sabemos a quem vai chegar. Não sabemos quem ouvirá, em que momento ouvirá. Mas nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra encontre corações necessitados, corações carentes, corações, ó Pai, que precisam ser tocados, mas também corações que precisam ser acordados, corações que precisam ser incomodados, corações que precisam ser sacudidos pela Tua palavra. Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus, Pai. Fala com a Tua igreja, fala com o Teu povo. Senhor Deus, nós precisamos acordar dessa situação que nós estamos vivendo, dessa letargia. Senhor Deus, a Tua palavra, tem gente aí preocupado com o fim do mundo. É tão interessante, Pai, porque tem pessoas preocupadas se isso tem a ver com as cartas de Apocalipse, e não sei o que, se é o cavaleiro, que cor do cavaleiro. Senhor Deus, mas a questão é, o Senhor está falando à Tua igreja, e a Tua igreja está tão preocupada com tantas fantasias, mas não está ouvindo a Tua voz. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus, dá-nos poder, ousadia, Senhor Deus, para falarmos da Tua palavra de maneira sincera, de maneira aberta, de maneira clara, de maneira ousada, sem medo das represálias. Senhor Deus, ajuda-nos, Pai. Nós precisamos do Senhor, precisamos da Tua graça, precisamos da Tua maravilhosa graça. Eu te peço em nome de Jesus. Te peço, Pai, nos dê uma boa tarde, uma tarde abençoada, uma tarde abençoadora. Nos ajude, Pai, logo mais a nos conectarmos novamente para celebrarmos ao Senhor na nossa celebração, para falarmos de Jesus, continuarmos a proclamar Jesus, continuarmos a exaltar Jesus. Pai, usa-nos de tal maneira que Jesus, através de nós, fique ainda mais famoso do que o Senhor já é.
E nós pedimos isso para a alegria nossa, para a salvação daqueles que nos ouvem, para a honra e glória de Jesus, mas para o louvor do teu santo e bendito nome. Essa é a nossa oração. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.